Bom dia, graça e paz. Que bom que nós estamos mais um dia reunidos na presença do Senhor. Que bom que nós separamos esta manhã para aprendermos mais do Senhor. Então eu quero te cumprimentar mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero te convidar a realmente estar com o teu coração aberto nesta manhã, para aprender mais um pouco da parte do Senhor. Você que nos acompanha por meio da live no Facebook, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aos nossos irmãos que estão aqui no templo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então a nossa escola bíblica nesta manhã, fazendo uma oração em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e aí onde você está, começar a orar a este Deus. Pai, nós te rendemos graças nesta manhã. Nós bendizemos o teu santo nome, nós te adoramos. Pai, obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Nós, ó Deus, te agradecemos, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. E esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos sustentado. E nós te agradecemos. Como é bom poder buscar o Senhor logo na manhã. Como é bom poder aprender mais de Ti nesta manhã. Obrigada, Pai, porque é o Senhor quem nos atrai para a Tua presença. É o Senhor quem nos reúne aqui nesta manhã. Porque o Senhor deseja nos ensinar. Porque o Senhor deseja falar aos nossos corações por meio da Tua rica e poderosa palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nos ensina mais uma porção, Deus, da Tua palavra, dos teus princípios, dos teus ensinamentos. Nesta manhã, Pai, eu declaro que o meu coração, o coração dos meus irmãos é uma terra fértil, é uma terra boa, que, ó Deus, ao cair a tua palavra, que é a semente, ela vai gerar frutos para as nossas vidas, ela vai gerar frutos em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva cativa a tua voz nesta manhã, nos leva cativa aos teus ensinamentos nesta manhã. Tira toda a preocupação, tira, Pai, tudo que porventura vem para nos atrapalhar de ouvir ao Senhor, de aprender, de entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, desfaz todas as obras, ó Deus, do inimigo que vem para nos atrapalhar. E sim, Paizinho, nos ensina nesta manhã. Nós estamos aqui com o nosso coração desejoso de aprender mais de Ti, Pai. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Como é bom nós podermos aprender do Senhor nesta manhã, né? E nós estamos aí numa série de estudos sobre sabedoria, né? Acompanhando aí a nossa revista em marcha da Escola Bíblica, Viver com Fé e Sabedoria. E nós temos sido ministrados já alguns domingos a respeito disso. E realmente esta apostila, ela é muito rica e Deus tem nos ensinado muito. E nesta manhã Deus também tem mais uma porção para nos falar. Então eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, você que tem a sua revista aí, seja ela impressa ou você tem ela aí em mídia virtual, né? Abra ela, conecte ela aí na lição 9. Nós vamos estudar hoje a lição 9 da revista em marcha. Lição 9. O tema é: entre alegrias e tristezas há um coração. E para a gente iniciar, eu quero que vocês e os irmãos que estão aqui no templo, que vocês pensem ou anotem aí, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que está nos assistindo por meio do Facebook, que você interaja conosco aí nos comentários. Eu quero que vocês escrevam uma palavra que expressem como vocês se sentem emocionalmente neste momento. Você está alegre? Você está triste? Você está
se sentindo só, com solidão, você está desesperado, você está eufórico, você está ansioso, você está com ódio, você está com rancor. Como que você define o seu estado emocional neste momento? Então eu quero que você você que está aí no Facebook nos assistindo, que interaja aí por meio dos comentários. A Adri está aqui, acompanhando vocês aí nos comentários para nos auxiliar. E os irmãos que estão aqui no templo, escrevam aí. E ao decorrer da nossa mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre esses sentimentos que muitas vezes afloram o nosso coração. Entre alegrias e tristeza, há um coração. Nós gostemos ou não, irmãos e irmãs, tristeza e sofrimento são realidades concretas da nossa vida. Então faz parte da vida, a tristeza e o sofrimento. Não tem como nós ficarmos sem sentir esses sentimentos, até mesmo na vida das pessoas da fé. Então, eu, você, todos nós que somos cristãos, que temos fé, que acreditamos no Senhor, que caminhamos com o Senhor, não estamos isentos de sentirmos tristeza, de passarmos por sofrimento, de passarmos pelo dia mau. Guardião dessas emoções, o coração precisa ser preservado. Então, quem guarda esses sentimentos, nós vamos, o texto já está nos dizendo que é o coração. E nós, então, precisamos aprender a administrar esses sentimentos. Então, nós vamos aprender no decorrer do estudo que o coração, ele é guardião dos sentimentos, dos sofrimentos, das angústias, das tristezas, como também da alegria. Então, nós precisamos ter equilíbrio ao guardar esses sentimentos no nosso coração. A fé em Deus, as amizades sinceras, a busca pelo autoconhecimento, o autorrespeito são caminhos possíveis para isso. Então, alguns caminhos que nós podemos trilhar, que vai nos auxiliar a ter esse equilíbrio nas nossas emoções. A realmente determinarmos quem que vai ser com mais constância dentro do nosso coração. Então, a fé em Deus vai nos ajudar nesse processo, as amizades sinceras, a busca pelo autoconhecimento e autorrespeito, são caminhos que nós precisamos trilhar, que vai nos auxiliar. Nós não estamos imunes ao sofrimento. E Jesus deixou isso claro quando ele esteve aqui em seus ensinamentos. Ele mesmo nos deixou uma palavra a respeito disso. João, capítulo 16, verso 33 nos fala. O próprio Jesus nos dizendo, né? Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então, nós não estamos na presença de Deus enganados. Viu, irmãos? Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, né? Porque às vezes nós temos esse mito de que nós estamos em Deus e por isso nós estamos isentos aos sofrimentos, aos dias maus. E isso é uma mentira. Não é uma verdade. E o próprio Jesus nos alertou. Mas nele nós podemos ter paz, mesmo quando nós passamos pela angústia. Em Jesus nós podemos ter paz, mesmo quando em alguns períodos da nossa vida a tristeza chega, a angústia chega. Nele nós podemos ter paz, porque ele nos dá uma promessa. Ele venceu. E nós também vamos vencer com ele em nome de Jesus. Então, nós não estamos imunes ao sofrimento. Isso precisa ficar claro. Porque quando isso não fica claro, quando o sofrimento vem, irmãos e irmãs, nós nos martirizamos. Porque nós achamos que nós não podemos sentir isso. E um dos caminhos que nós vamos ver aqui, que é necessário para que nós obtivemos a cura e somos sarados pelas tristezas e ansiedades que muitas vezes tomam o nosso coração, é o reconhecimento do sentimento que nós estamos tendo. Então, nós precisamos ter isso claro, que o dia mau chega para nós. Porque quando nós não temos essa clareza, o dia mau chega e nós queremos ficar como se ele não existisse em nós.
E aquilo vai nos matando por dentro. Então nós precisamos ter essa clareza, que a angústia, o dia mau, ele chega, né? Por isso é importante nós refletirmos como lidar com essas angústias, de forma que nós não venhamos a adoecer. Então, irmãos e irmãs, esse texto, o estudo desta manhã, ele vai nos ajudar nisso, a compreendermos como nós devemos caminhar para que o dia da angústia, a tristeza, o dia mau, quando chegar em nós, ele não venha nos adoecer, ele não venha nos matar, né? Ele não venha nos deixar doente. Ele chega, mas ele não pode ser Senhor nas nossas vidas, a ponto de realmente tomar, né, a direção da nossa vida. Então, o texto de Provérbios, para esta lição, vai nos ajudar a pensar a respeito disso, né? Qual caminho nós devemos trilhar para nós, então, não adoecermos. Quando a tristeza bater, quando a angústia bater, ela chega para todos. Para o justo e para o injusto. Para o fiel e para o infiel. Para aquele que crê e para aquele que não crê. Nós não estamos isentos de viver o dia mau. Mas em Jesus tem um caminho que nós podemos trilhar. Que esse sentimento não vai ser Senhor das nossas vidas. Nós vamos conseguir passar por esta fase. E nós vamos vencer. E nós não vamos ficar doentes em nome de Jesus. Então nós iniciamos aqui a introdução da nossa lição. Agora nós vamos aí para a revista, para o tópico do fundamento bíblico, onde nós vamos entender o contexto bíblico que foi escrito esta palavra que nós não lemos. Abre o seu texto em Provérbios, a gente não lê o texto base. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, que é o nosso texto básico. E aí nós vamos para o fundamento bíblico para entender o contexto de tudo isso que nós vamos estudar nesta manhã. Provérbios, capítulo 15, do verso 13 ao verso 18. Provérbios, capítulo 15, do verso 13 ao verso 18, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca do insensato se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então nós lemos aqui o texto base da nossa lição. Então eu quero te convidar agora a acompanhar aí na revista o fundamento bíblico, para nós entendermos, né, o contexto bíblico dessa palavra que nós lemos. Então diz assim na revista: o texto deste estudo se encontra entre os Provérbios de Salomão, que compreende os capítulos 10, verso 1, ao capítulo 22, verso 16, do livro que se tem esse nome. Segundo a pesquisa bíblica, esses provérbios podem ser classificados em dois grandes blocos. O bloco que nós chamamos de moral social, que vai do capítulo 10 de Provérbios ao capítulo 15, que vai falar sobre lições para a vida do povo. E o outro bloco, que é a ética para os governantes, que vai do capítulo 16 ao capítulo 22, verso 16, dando a quem governa na perspectiva de ações para a vida e seu trabalho. Então, irmãos, a revista aqui nos traz, né, os provérbios que a Bíblia nos relata que foi Salomão quem escreveu. E ele pode ser dividido em dois blocos. Então eram orientações para moral e social, para a vida do povo, e também para os governantes daquela época, né? Então, continuando aí na revista. No texto, nosso texto se encaixa na categoria moral social, que nós lemos aqui, o verso 15.
né? Então, do capítulo 10 ao capítulo 15, fala sobre a moral social. Então, capítulo 15 que nós lemos está nesse bloco. Neste bloco, os provérbios apontam para a pessoa e para a sociedade, especialmente para os que levam para a vida ou para a morte. Em Provérbios 15, encontramos versículos que destacam caminhos para a sabedoria. Através deste capítulo, aprendemos como devemos falar, como responder às pessoas, e também que em meio às alegrias e tristeza, existe um coração que deve ser cuidado. Então, irmãos e irmãs, esse texto especificamente de Provérbios 15, mas se nós lermos o livro de Provérbios, ele vai trazer essas lições aos nossos corações, de como nós devemos nos portar, de como nós devemos responder a algumas situações, como deve ser o nosso falar, o nosso responder, como nós devemos tratar as pessoas. Ele vai nos ensinar um caminho realmente de sabedoria em todas as ações da nossa vida, amém? E ele vai, nesse texto que nós lemos, ele vai realmente nos revelar essa verdade, que há caminhos de alegria e tristeza, e que entre esses caminhos há um coração que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado, que nós precisamos lembrar dele, que ele existe, e que ele é guardião dessas emoções, amém? O coração é um tema importante nos versículos 13, do versículo 13 ao 18 que nós lemos. Então, vai falar, né? Algumas coisas que nós lemos, que quem está alegre vai aformosear o rosto, vai falar da sabedoria, né? Vai dar algumas instruções a respeito do coração. No Antigo Testamento, o que representava o coração para o povo? Então, lá no Antigo Testamento, o coração era o centro da vida e da vontade. É ele que regula a mente e o corpo. Então, o povo do Antigo Testamento, eles tinham o coração como esse lugar, esse centro da vida, esse centro da vontade. É ele que vai regular a mente e o corpo. É ele que vai dar diretrizes de tudo em nós, né? Portanto, para o povo judeu, no Antigo Testamento, razão e emoção eram comandadas pelo corpo. Por isso, era necessidade guardá-lo. Então, nós já falamos um pouquinho sobre razão e fé, né? Então, para eles, a razão e as emoções eram controladas pelo coração. Por isso, a importância de guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Texto de Provérbios 4, 23, que fala isso, né? Que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, o que o texto dessa lição fala sobre o coração? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre os textos que nós já lemos, o que ele traz para nós sobre o coração. Continuando aí na revista. Quem tem um coração alegre, reflete a beleza no rosto. Verso 13, a parte A do verso, que nós lemos. Então, uma pessoa alegre, irmãos e irmãs, vai ter um rosto alegre. Quem tem um coração alegre, vai refletir uma beleza no rosto. Quantas vezes nós já, talvez, usamos essa frase? Nossa, mas aquela pessoa, ela está com uma expressão que parece que ela está tão triste. Ela está com uma expressão que parece que realmente ela está passando por um sofrimento. Porque realmente é assim. Quando o nosso coração está triste, vai refletir no nosso rosto. Assim como quando o nosso coração está alegre. Então, um coração alegre reflete na beleza do rosto. Quer ficar linda? Mantenha seu coração alegre. Quer ficar lindo? Mantenha o seu coração alegre, né? Ele é a fonte que vai refletir no nosso rosto. Que um coração alegre também, ele vive em festa, que é o verso 15 que nós lemos. Quem tem um coração sábio, busca conhecimento, que relata no verso 14. Então, quem tem um coração sábio, vai buscar por conhecimento. Então, você que está aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra, se dedicando em aprender, se dedicando ao conhecimento, você está tendo um coração sábio, amém? Então, o coração sábio busca o conhecimento. Quem está com o coração entristecido, fica com o espírito abatido.
Realmente, que foi o que eu dei de exemplo aqui, irmãos. Quando o nosso coração, quando o nosso espírito está abatido, isso vai refletir, não tem como, né? Que é o verso 13, a parte B que nós lemos. Que o coração alegre vai aformosear o rosto, mas o coração triste também vai refletir, vai deixar o nosso espírito abatido, né? O nosso rosto abatido, todo o nosso corpo, o nosso espírito. Quem está em aflição não consegue viver dias bons. Todos os dias parecem maus. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém. Toda vez que você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, não, não, não. Nossa, que mundo ruim, que dia mau, nada vai para frente, que não sei o quê. A pessoa nunca tem algo de bom para dizer. Para ela sempre está mal. Porque com certeza, irmãos, ela está vivendo uma aflição na sua vida. E aí ela não consegue ver o lado bom da vida. Nós temos, sim, muitos desafios. Mas nós também precisamos olhar na perspectiva do lado bom da vida. Tem um lado bom. Tem um lado bom. E nós precisamos também ver os dias bons que nós podemos viver e vivemos na presença de Deus. Mas quem não guarda o coração, quem não entende que há um coração entre alegrias e tristeza, consegue ver só o lado mal da vida, ou o dia mal, né? Além de falar das emoções que podem afetar o coração, o texto traz as consequências do ódio e da irritação. Então ele fala, né, a respeito de as emoções que podem afetar o coração, e ele fala sobre como o ódio e a irritação também pode afetar nas nossas vidas. Quem se irrita com qualquer coisa provoca discórdia, isto é, briga, confusão, que está lá no verso 18, que o homem iracundo, ele suscita contendas. Realmente, irmãos, não sei se você já teve a oportunidade de viver com pessoas assim, que ela fica tão irritada que quem está ao redor dela vai ser afetado por aquilo, porque ela não consegue, naquele ambiente, trazer paz. O que ela sempre vai trazer é uma discórdia, porque ela não está bem. E isso vai refletir também no convívio dela, né? Ela vai sempre trazer para o lugar que ela está brigas, contendas, confusões. Enquanto a palavra concórdia, na sua origem, tem a ver com união de corações, a palavra discórdia é justamente ao contrário, é a separação deles. Então, quando nós falamos que a pessoa está em discórdia, ela está realmente trazendo essa separação, né, dos corações. A irritação, ela causa confusão, e o ódio impede que se aproveite aquilo que a vida tem de bom. Que foi o que eu disse. Realmente, irmãos, quando a gente está irritado, irmãos, é saber realmente lidar com essa situação. Teve um período da minha vida que realmente eu precisava ser curada. E eu sabia que quando eu estava irritada, eu ia afetar alguém, eu me escondia. Porque eu sabia que aquela irritação, eu ia dar uma patada em alguém, eu ia falar uma palavra que não devia para alguém. Eu passei um período da minha vida desse jeito. E Deus me curou, graças a Deus. Hoje eu sei lidar com essas emoções que às vezes vêm em mim. Mas por um período eu não sabia, e por já ter machucado algumas pessoas decorrente a não saber controlar essas emoções, eu fiquei um período da minha vida que eu me escondia, porque realmente a pessoa irritada, ela causa confusão. Ela causa confusão. E o ódio impede a gente de aproveitar o melhor da vida, porque quem tem ódio, como eu disse, não vê o lado bom, só vê o lado ruim. Não, mas vê que tem coisa boa acontecendo, ele não consegue ver. Ele só consegue ver o lado ruim. O verso 17 que nós lemos vai falar que é melhor comer um prato de legumes com alegria do que um belo churrasco acompanhado de ódio. Quantas vezes nós já não recitamos esse provérbio, né? É melhor comer arroz e feijão, mas estar feliz. Não é isso? Quantas vezes nós já falamos isso? É melhor comer só uma salsicha, mas eu estou feliz. E o fulano lá, tem carne, tem picanha, mas está triste. Não tem uma vida feliz. Muitas vezes nós já recitamos esse provérbio e às vezes nem sabíamos que ele estava na Bíblia, né? Quase um provérbio popular. Mas realmente a Bíblia nos relata isso, irmãos. Que de fato é melhor comer o prato de legume
mas com alegria, do que o boi cevado, aonde há ódio, aonde há tristeza. Então, é um caminho que nós precisamos seguir, né? É mais ou menos o sentido do verso 17 que nós lemos, né? Então, é melhor nós estarmos num ambiente, irmãos, que há alegria. É melhor. Ainda que talvez você olhe e fale, mas não está na fartura que eu queria, financeiramente, materialmente, mas a alegria. A alegria, irmãos, a alegria. E é isso que nós precisamos ter nos nossos corações. É isso, porque é isso que vai nos fazer viver a vida abundante que Deus nos deixou por meio da sua palavra, né? Então, nós falamos sobre o fundamento bíblico, entendemos qual era o contexto, Salomão que escreveu realmente para instruir o povo acerca, né, das condutas morais, os governantes como deveriam ser governados, né? Nos trazendo que nós precisamos cuidar do coração, porque ele é guardião das emoções, e dependendo do jeito que ele está, é ele que vai determinar como nós vamos viver, como vai ser a nossa vida. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre os fundamentos bíblicos. E aí, o que esta palavra pode me auxiliar nos dias de hoje? O que esta palavra traz de ensinamento que eu posso praticar hoje, agora, nos dias que nós vivemos, né? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso, que é a palavra que ilumina a vida. Trazendo, então, estes versículos, o que eles têm para nos ensinar, que nós precisamos praticar para compreendermos que entre as alegrias e tristezas que nós vivemos na vida, há um coração que precisa ser preservado, meu irmão e minha irmã. Há um coração que precisa ser preservado. Então, como que eu faço isso hoje? Nesse dia atual. A Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, mas ela não deixou de ser atual. Ela não deixou de nos ensinar. A aplicabilidade dela ainda é para hoje, para os dias de hoje. Nós precisamos compreender isso. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos compreender que aquilo que o Senhor deixou nela tem como nós aplicarmos, e nós precisamos aplicar para a nossa vida hoje, no nosso dia hoje, amém? Então, nós vamos aprender um pouquinho como nós podemos aplicar esta lição desses versículos para a nossa vida hoje, né? No que nós estamos vivendo. Pode acompanhar aí na sua revista. Para viver bem, nós precisamos fazer boas escolhas e cuidar do nosso coração, para que nele reine a alegria e a tristeza não tenha morada permanente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você quer viver bem, você precisa fazer boas escolhas. E entre as boas escolhas, nós precisamos preservar o nosso coração. Nós precisamos compreender que a alegria, ela precisa reinar. A tristeza não. Ela precisa passar, ela precisa ser algo passageiro. Nós não estamos isentos de viver a tristeza, mas ela não pode fazer morada permanente no nosso coração. E nós precisamos compreender isso, porque se nós queremos viver bem, se nós queremos viver dias bons nesta terra, nós precisamos cuidar do nosso coração. E nós não podemos deixar com que a tristeza faça morada no nosso coração. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se a tristeza tem sido inquilino na sua vida, se ela tem sido morada permanente em ti. Mas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai nos dar caminhos que nós precisamos trilhar, para que isso não seja mais uma realidade na nossa vida. O Senhor deseja trazer cura para as nossas almas, Ele deseja trazer cura para as nossas emoções, Ele deseja que o nosso coração seja de fato fonte de vida, e não fonte de morte. Quantas pessoas têm desejado morrer, porque o seu coração virou uma morada permanente da tristeza. E nesta manhã, Deus deseja invadir o nosso coração de alegria. Não significa que nós não vamos passar pela tristeza, mas significa que ela não vai ser morada permanente mais nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E então nós precisamos fazer boas escolhas. Você começou bem, escolhendo nesta manhã aprender do Senhor. Você já fez uma escolha boa, estar aqui
aprendendo da palavra do Senhor. Mas o Senhor deseja nos ensinar mais algumas coisas, né? Então, o que este texto de Provérbios nos ensina sobre isso? Primeira coisa que esse texto nos ensina é que é preciso identificar o que rouba a nossa alegria. Nós precisamos entender em qual momento a nossa alegria foi roubada. Nós fizemos aqui para as crianças um teatro, né, num evento que nós tivemos das crianças, acho que uns 3 anos atrás, que foi esse evento, e tinha o teatro do Ladrão da Alegria. Realmente nós precisamos ver quem tem sido o ladrão da nossa alegria, quem tem roubado a nossa alegria. A psicologia diz que o ser humano tem em si, desde o seu nascimento, algumas emoções básicas, como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Então, isso, irmãos, faz parte de um ser humano. Medo, raiva, tristeza, alegria, faz parte. Essas e outras emoções são desencadeadas através de estímulos. E são meios de aliviar o ambiente em que nos rodeia, de modo a encontrarmos caminho para adaptarmos a ele. Então, essas emoções, elas estão dentro de nós, faz parte de nós. E dependendo do ambiente em que nós estamos vivendo, dependendo da situação que nós estamos vivendo, nós vamos, então, expressando esses sentimentos. Eles vão sendo expressos por nós, como um meio de sobreviver àquele ambiente, como uma resposta àquilo que nós estamos passando. É isso que o texto está nos dizendo, né? Então, todos nós temos esses sentimentos. Por que alguns têm mais, outros têm menos? Justamente porque são os estímulos que ele vai permitindo viver decorrente do ambiente que ele está vivendo, decorrente daquilo que ele está passando, né? E nós vamos aprender que nós podemos controlar isso, né? Todos nós temos eles dentro de nós, e essas emoções vão sendo desencadeadas conforme os estímulos que nós vamos vivendo nos ambientes ou decorrente daquilo que estamos passando. Então, seguindo aí a revista. Temos à nossa volta situações e padrões de comportamentos que ferem e adoecem a nossa alma na medida em que intervêm valores e princípios morais. Então, tem coisas que nós passamos que muitas vezes vai interferir nos valores e princípios morais que nós já tínhamos em nós. E que isso vai, então, interferir nos nossos comportamentos. Isso nos contraria, nos afeta, podendo nos fortalecer ou nos adoecer. Irmãos, eu passei uma situação na minha vida, quando jovem, de um abuso. E isso me afetou na minha vida depois. Até que Jesus veio e me curou. Mas eu vivi um período da minha vida com um grande desequilíbrio, decorrente a isso que eu passei, algo que me afetou. E trouxe nas minhas emoções alguns desequilíbrios. Algumas pessoas se fortalecem, outras adoecem. Quantas pessoas passou pelo mesmo problema, pela mesma situação que eu, às vezes por um abuso sexual, um abuso físico, e aquilo ali trouxe um fortalecimento para ela vencer, para ela não se sujeitar mais àquilo, para ela ir e ser uma pessoa, ajudar pessoas que estavam passando por aquilo. Outras pessoas não, elas se adoeceram. Aquilo ali trouxe uma doença na alma e ela não conseguiu se levantar. Ela ficou prostrada, doente, e isso trouxe muitas consequências más para a vida dela, né? Então, é nesse sentido, né, que a revista está nos instruindo. Não podemos evitar essas situações, mas é certo que a escolha que fizermos sobre como lidar com elas produzirá alegrias ou tristeza em nosso coração. Então, irmãos e irmãs, nós não estamos inerentes de passar isso. Mas como eu vou me portar diante disso é que vai determinar se eu vou ficar doente, prostrada, ou se eu vou me levantar contra essa situação e avançar naquilo que eu creio que Deus tem como propósito para a minha vida. Amém? Se nossas opções estiverem pautadas em sabedoria,
confiança e fé, experimentaremos remédio para curar os adoecimentos da nossa alma. Se, contudo, se pautarem na insensatez, caminharemos em direção a experiências destrutivas e cheias de tristeza e dor. Então, irmãos e irmãs, nós temos dois caminhos, né? Ou nós decidimos com sabedoria, confiança e fé, e experimentamos em nós cura, ou nós optamos por viver caminhos que vai nos levar a tristezas e dores. Então, a opção é nossa, né? Então, isso precisa ficar claro, porque às vezes nós transferimos essa responsabilidade para outras pessoas, e transferimos até para Deus. E tem realmente situações que a decisão é nossa, e nós precisamos decidir. Optar pelo caminho da sabedoria, confiança e fé. Porque é esse caminho que vai produzir cura para a nossa alma. É esse caminho que vai nos fazer vencer aquilo que talvez nos feriu, aquilo que talvez nos adoeceu. Amém? Obviamente, não é fácil optar por um caminho mais tranquilo. Às vezes, a dor e a tristeza e a raiva nos sequestram e ficamos sem saber como agir. Em momentos como esse, nós precisamos de ajuda para não perecer, para compreender nossas emoções e lidar melhor com os nossos sentimentos. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Este é o caminho. Seja a busca por um profissional de confiança, nós precisamos falar sobre tais situações. Isso traz saúde para a alma, para o corpo. Nós precisamos respeitar e assumir os nossos sentimentos. A Bíblia vai falar em Tiago 5,16 sobre essa necessidade de confessar para ter cura, né? 5,16 fala que nós precisamos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, porque isso vai trazer cura. Irmãos, é necessário o falar. É necessário nós expressarmos aquilo que está acontecendo conosco. Porque muitas vezes nós nos fechamos. Eu me fechei, irmãos, decorrente a essa situação que eu passei na minha adolescência. Tanto que eu queria acreditar que eu não havia passado por isso. E algumas vezes vinha lances daquilo que eu havia passado na minha mente, mas eu nunca havia falado isso para ninguém. E vinha. E nesse processo de cura da minha alma, Deus sempre me lembrava o que eu havia passado, mas eu queria esconder que eu não havia passado aquilo, porque eu não queria falar sobre esse sentimento. Porque ele me trazia dor, ele me trazia sofrimento. Eu compreendia que alguns desequilíbrios que eu estava vivendo era decorrente disso, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar e eu me fechava porque eu não queria falar isso para ninguém. Até que um dia Deus revelou para minha mãe que eu havia passado. Porque Deus queria curar a minha alma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário nós falarmos. Porque na medida em que nós confessamos, em que nós falamos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está nos machucando, aquilo que nos causou dor, sofrimento, aquilo que adoeceu a nossa alma, vai ter cura para o nosso corpo, vai ter cura para a nossa alma, vai ter cura no nosso coração. Porque muitas doenças que nós passamos na alma, decorrente do nosso coração está cheio de dor, tristeza, reflete no nosso corpo. Quantas doenças do corpo, decorrente da alma ferida e doente. Então, nós precisamos buscar alguém que vai nos ajudar. E às vezes é necessário buscar um profissional da saúde, né, um psicólogo. Às vezes não vai ter essa necessidade, mas você vai encontrar em alguém, algum irmão da igreja, algum irmão seu da fé, ou alguém da sua família que você tem muito confiança, ou um amigo que você tem, que é mais chegado que um irmão, que você vai poder se abrir, que você vai poder dizer, que você vai poder falar. Meu irmão, que você não pode, minha irmã, é esconder esse sentimento. Esse não é o caminho. O caminho é nós falarmos, o caminho é nós expressarmos aquilo que está nos matando, o caminho é dizermos como está o nosso coração. Então procure alguém. Quando eu tive a Sofia, a igreja sabe, eu passei por um problema também emocional.
E era um processo, eu entendo, de cura que Deus estava trazendo sobre a minha alma. E eu passei realmente, irmãos, porque quando a Sofia nasceu, eu tive a crise de ansiedade, né? E a igreja me acompanhou nesse período. E foi tão importante, irmãos. Então, é importante nós buscarmos ajuda. E eu me lembro que eu falava para minha mãe: mãe, por que eu estou sentindo isso? Eu não quero sentir isso. Porque às vezes a gente quer recusar aquele sentimento. Porque eu falo: eu desejei tanto a minha filha, por que agora eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? E eu não entendi, irmãos, e era um medo que vinha no meu coração. E eu chorava muito, muito medo, muito medo. E eu não queria... Teve uma época que eu falei para minha mãe: mãe, eu sei que a igreja está me ajudando, mas parece que eu não queria nem receber ninguém, porque esse sentimento faz isso. Ele quer com que realmente a gente se feche, fique ali sozinho, num quarto escuro. E eu falava: eu não quero ouvir ninguém, eu não quero falar com ninguém. Mãe, só a senhora que é para cuidar de mim, não deixa eu com ninguém. E eu chorava que nem uma criança no colo dela. Mas o falar foi essencial. Buscar ajuda foi essencial para a minha cura. E eu aceitei essa ajuda. Então os irmãos oraram, me mandaram mensagem. Alguns foram na minha casa. O pastor me acompanhou durante algumas semanas, ministrando a minha vida todos os dias. A minha mãe, ela não é só minha mãe, mas ela também é minha pastora. Estava ali do meu lado, me ajudando. E isso foi essencial. Eu fui no meu médico. Ele conversou comigo, ele me deu um encaminhamento para um profissional da área. Mas nessa situação eu não precisei ir no profissional. Mas a ajuda dos irmãos da fé, de Deus, foi essencial para a minha cura. Então, meus irmãos, não negue o sentimento, não busque ajuda. Esse é o caminho para a cura, amém? Ouvi-los, não negá-los e buscar entender os passos são importantes no processo da cura e da libertação das dores. Há um processo para ser curado, amém? Há um processo. Então, nós precisamos nos submeter a esse processo. Há um processo. E eu me lembro que o pastor ministrou a minha vida. Depois eu fui para minha mãe. Irmãos, eu não deixei de ouvir a palavra um dia. E num dos cultos que eu estava, na igreja que a minha mãe pastoreava, Deus me curou. E Deus falou que Ele estava visitando o meu lar, que eu podia voltar, porque eu não ia mais sentir o que eu estava sentindo. E de fato, irmãos, depois eu nunca mais senti aquilo. Houve um processo. Nós precisamos nos submeter aos processos para que haja cura, né? Então, é necessário buscarmos ajuda, é necessário falarmos, é necessário nos submetermos ao processo há um tempo, para que a cura seja estabelecida na nossa vida. Se o coração está triste, é necessário descobrir a causa, tratá-la. Caso contrário, nós nos prostraremos a ela, que é o versículo 13. O coração alegra, formoseia o rosto, mas o que está triste vai abater o espírito. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos entender por que o nosso coração está triste. Qual é a causa dessa tristeza? Nós precisamos ir na raiz. E para isso, muitas vezes, nós precisamos ter esse bate-papo, essa conversa, porque às vezes nós não conseguimos sozinhos. Como eu relatei para os irmãos, eu sabia que tinha algo que estava trazendo dor, desequilíbrio nas minhas emoções. Eu lembrava daquilo que eu havia, mas ao mesmo tempo eu queria esquecer daquilo. Era necessário eu falar. Era necessário eu expor. Foi necessário para que haja cura. Foi necessário eu saber de onde era a raiz de tudo aquilo que estava me causando aquele desequilíbrio. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui, a igreja está aqui para auxiliar você que talvez entenda que há uma tristeza em você e às vezes você não está entendendo de onde é a raiz dessa tristeza. O Senhor deseja trazer cura para a tua alma. O Senhor deseja trazer cura para o teu coração. O Senhor deseja te curar completamente, porque Ele quer que você seja fonte de cura. Ele quer que o seu coração seja fonte de vida. Ele deseja te curar. E para isso, então, é necessário nós descobrirmos a causa e tratarmos. Como qualquer doença, eu descubro a causa, né? Estou lá com uma sinusite. Descobri, o médico me passa a medicação. Preciso tratar. Se eu não tomar os remédios, eu vou ser curada? Não.
preciso passar pelo processo. Então, há um tratamento que Deus nos proporciona. Se nós não nos submetermos a Ele, irmãos, o nosso espírito vai se abater por conta da tristeza que está no nosso coração. Então, nós precisamos identificar quem que está roubando a nossa alegria. Qual é a causa? Da onde? Aonde foi que nós caímos e que a alegria passou a fazer morada dentro do nosso coração? Aonde foi que nós somos violados, que nós somos agredidos e isso passou então ter uma raiz dentro do nosso coração de tristeza? Aonde? Que o Senhor possa trazer a nossa lembrança nesta manhã, que o Senhor possa trazer a nossa memória, para que nós tenhamos cura em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos para a nossa vida de hoje, com a palavra que ilumina, é que é preciso se livrar de ambientes tóxicos e colaborar na construção de relações saudáveis. Um ambiente repleto de contendas, fofocas, ciúmes, intrigas, falsas relações, não faz bem para ninguém. No entanto, muitas vezes, não somos apenas as vítimas de tais ambientes, mas acabamos colaborando para que ele se torne assim. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nem sempre nós somos as vítimas. Às vezes, nós somos aqueles que estão causando esse ambiente de ciúme, de intriga, por conta da ferida, por conta da tristeza que está no nosso coração. Qual que é o caminho? O arrependimento e o perdão são os primeiros passos para o processo de cura e transformação. E isso precisa ficar claro no nosso coração. Quando Deus me revelou, irmãos e irmãs, quando Deus falou com a minha mãe a respeito daquilo que eu havia sofrido, e que Deus estava me curando, e que Deus estava abrindo meu ventre para que eu tivesse a Sofia, que Deus estava curando de tudo aquilo que eu havia passado, foi necessário uma liberação de perdão. Foi necessário. Então, há processos que é necessário o perdão ser liberado, irmãos e irmãs. Se eu quisesse realmente viver a cura de Deus, eu precisava liberar o perdão. E eu liberei. E há situações que precisam ter arrependimento. Porque, às vezes, nós que somos os agressores. E quem agride também fica com a alma ferida. Quem agride também fica doente da alma. E às vezes precisa ter o arrependimento. Então, há esses dois processos que é necessário nós passarmos. Arrependimento e perdão. São passos para vivermos cura e transformação. No caso de nos irritarmos com facilidade, é preciso analisar o que nos leva a agir de tal forma. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as pressões do dia a dia, pela dificuldade de descansar em Deus. A ansiedade toma conta de nós e adoecemos. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de olharmos, espera aí, estou ficando muito irritada. Não estou conseguindo controlar essa irritação que está dentro de mim. Porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação que está ao meu redor. Né? Então, nós precisamos entender que nós precisamos descansar em Deus. Esse é o caminho. Amém? Ambientes e relacionamentos tóxicos provocam em nós um espírito abatido. Atitudes estúpidas tomadas no impulso. Murmurações, o verso 13 fala sobre o espírito abatido. Atitudes tomadas no impulso, verso 14. Murmuração, desesperança, verso 15. Insatisfações com aquilo que se tem, verso 16. Vida de aparência e sem sentido, verso 17. Falta de paciência, intolerância, desrespeito, verso 18. Estas e outras atitudes demonstram o que está dominando o nosso coração. Então, irmãos e irmãs, quando nós estamos irritados, quando nós agimos com estupidez, quando nós estamos murmurando demais, sem esperança, insatisfeito com tudo aquilo que nós temos, vivendo uma vida de aparência, intolerantes, impacientes, quando nós não temos respeito, tem alguma coisa de errado. Isso não está certo. Tem alguma coisa de errado. Essas atitudes, elas nos faz refletir, quem que está dominando o meu coração? Tem alguma coisa de errado.
Quem está alegre, quem permite com que a alegria do Senhor, com que Deus domine o coração, não vai viver uma constância dessa vida de irritação, né? De estupidez, né? De insatisfações. Então, nós precisamos reagir a isso. Não permita que isso tome o teu coração. Peraí, irmã, então isso aí está sendo o Senhor na minha vida. Então você precisa reagir a isso. Como que eu reajo a isso? Uma das maneiras é identificar o que tem roubado a nossa alegria, que nós já falamos. Alguns fatores têm a ver com a maneira de viver a vida e de se relacionar com as pessoas. Outros com as dificuldades e situações que nos surpreende. Então, algumas coisas têm a ver com a vida que nós vivemos, os relacionamentos, e às vezes é decorrente com algumas situações que nós passamos, que nós não estávamos esperando, situações que vêm e nos surpreendem. Quando o que rouba a nossa alegria tem a ver com atitudes equivocadas, é preciso ter coragem para reconhecer os erros e mudar. Ei, irmãos, como isso é difícil. Eu estava compartilhando com a Adri e com a Jaque ali, de uma situação que eu passei essa semana. E eu não tive sabedoria no momento, e eu me equivoquei em uma palavra que eu falei, e eu ofendi uma pessoa, na hora que eu falei aquilo para ela. Irmãos, e no momento eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, e eu não queria nem reconhecer que eu havia errado. E depois a minha mãe conversou comigo, ali no mesmo momento, ela conversou comigo, ela falou, filha, realmente, a mãe está preocupada, que isso possa levar a um outro caminho, né? Talvez você não deveria ter usado essa palavra nessa hora. E aí, naquele momento, irmãos, realmente Deus ministrou meu coração. E eu falei, realmente eu não deveria ter falado. E eu pedi o telefone da pessoa, que eu não tinha, e eu liguei para ela na mesma hora. E eu falei, me perdoa. Me perdoa pela palavra que eu falei, eu me equivoquei, eu errei, me perdoa. E ela realmente também, na razão dela, estava nervosa, decorrente àquilo que eu havia falado, me falou um monte de coisa, e eu fiquei caladinha. Caladinha. Deixei ela falar tudo. E falei, você está certa, você me perdoa. E aí minha mãe falou, agora Deus pode pelejar a sua causa. Porque você se arrependeu, porque você pediu perdão, porque você se consertou. E realmente depois a moça conversou comigo bem, a gente está tendo um relacionamento normal. Mas é preciso ter coragem, sabe, irmãos? Porque muitas vezes nós é que erramos. E é preciso ter coragem para entender isso. É preciso ter coragem de pedir perdão, de reconhecer que a nossa atitude naquele momento foi equivocada. Que a nossa atitude naquele momento não foi a atitude certa que nós deveríamos ter. Por que muitas vezes nós vivemos vida de irritação? Porque muitas vezes a tristeza faz morada em nós? Pelas atitudes equivocadas que nós temos e que nós não reconhecemos. Que nós não temos a humildade de reconhecer. Então reconheça, meus irmãos, isso faz parte, é o caminho que nós precisamos trilhar. Quando tem a ver com as surpresas indesejadas, é hora de colocar a fé em prática e pedir que a alegria do Senhor nos sustente para encarar e suportar as dificuldades. Quantas surpresas a vida nos dá muitas vezes. Quantas coisas que nós não queríamos passar, mas que muitas vezes vêm e nós precisamos passar por ela. É nessa hora que nós precisamos ter fé. É nessa hora que nós precisamos acreditar piamente no Senhor. Porque se nós não tivermos fé, não crermos que Ele está no controle, irmãos e irmãs, e deixarmos com que a alegria dEle tome o nosso coração, é momento que a tristeza aproveita para fazer morada em nós. E a angústia vem, e aí vem todos essas atitudes que nós já vimos no decorrer do estudo, né? Não é porque as coisas não deram certo agora que não vão dar certo nunca mais. As situações difíceis não podem roubar a nossa gratidão e a certeza do amor e cuidado de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe com que essa surpresa que atingiu a tua vida seja Senhor na tua vida.
O dia mau chega, as dificuldades chegam, mas Deus está conosco. Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos tirar do dia mau, Ele vai intervir ao nosso favor. Então nós precisamos crer e nós precisamos continuar tendo um coração grato e confiante no cuidado de Deus. Porque muitas vezes nós começamos a questionar onde Deus está. Meu irmão, minha irmã, Deus continua no controle. Ele está no trono, Ele continua sendo soberano. O Deus Todo-Poderoso, que não saiu do controle da situação. Ele tem propósito em todas as coisas. Então que nós continuemos confiando nele. E que nós venhamos permitir com que a alegria dele tome o nosso coração. Para nós avançarmos nessa situação surpresa que nos atingiu. Deus é contigo, Deus é contigo, e Ele vai continuar cuidando de você, mesmo nesse dia mau. Continua confiando em nome de Jesus. Outra forma de reagir é agindo com sabedoria e prudência, mantendo os relacionamentos baseados na verdade. Cultive as suas amizades, tão importantes quando falar "eu te amo" é dizer o que está ruim. Para isto, use palavras e não violência. Então, outro caminho que a revista nos traz: amizades, relacionamentos. Irmãos, relacionamentos, ele precisa ser pautado nessa verdade. Um relacionamento bom não é aquele que você concorda com tudo com o outro, que você diz só te amo, te amo, te amo, te amo. Porque muitas vidas estão feridas, porque estão vivendo relacionamentos assim. Há uma necessidade de ser aceita, de ser aceito, e para isso se submete a isso. O outro feriu, o outro fez, o outro está fazendo, o outro está matando, o outro está destruindo, mas a pessoa está se submetendo àquilo. Não fala que aquela situação está matando. Não, eu te amo, não, está tudo certo. Está apanhando, está sendo violentada e está dizendo, não, está tudo certo, está tudo bom. Não, minha irmã, diga, fala um basta para essa situação. Reaja contra essa situação. Reaja contra essa situação. Relacionamentos saudáveis, aonde nós expomos que amamos, mas também temos a liberdade de dizer, peraí, querido, essa situação está errada. Esse caminho não é o certo. Aqui você equivocou na sua fala, equivocou na sua atitude. A gente precisa rever isso aqui. Então é necessário trilhar esse caminho, meus irmãos e minhas irmãs, né? De um relacionamento saudável. Há ainda a necessidade de não adiar as decisões. A indecisão atrapalha, traz ansiedade e angústia. Tome decisões com sabedoria e honestidade. Para isso, a oração e a intimidade com Deus são fundamentais. As nossas escolhas envolvem perdas e ganhos e sempre trazem ensinamentos. Então, irmãos e irmãs, para de ficar em cima do muro na indecisão. Quantas pessoas estão doentes, sofrendo, com o coração entristecidos, porque precisa tomar uma decisão e não toma. Irmãos, naquela hora eu não queria tomar a decisão, porque eu achava que eu estava na razão, mas eu precisei tomar uma decisão. Para de ficar na indecisão. Às vezes, você ainda não recebeu a cura porque precisa tomar a decisão. A decisão de colocar um fim nessa situação que está te trazendo dor, nesse relacionamento abusivo que você está vivendo. Às vezes precisa você tomar a decisão de largar o pecado, de viver essa vida que você está vivendo de pecado. Às vezes você precisa tomar a decisão de se posicionar em Deus. Para de ficar em cima do muro. Nós já tivemos uma palavra sobre isso. Quem está em cima do muro está com o diabo. É necessário nós tomarmos decisões. Para de viver essa vida de indecisões. A indecisão traz ansiedades e angústia para o nosso coração. E nós não precisamos viver nisso. As nossas escolhas, irmãos, envolvem ganhos e perdas. Nós precisamos entender isso. Mas a verdade, ela precisa ser verdade em nós. Ela precisa reinar. Independente se talvez você vai ter uma perda naquele momento. Tome a decisão que Deus está mandando você tomar. Porque é aí que a paz vai reinar no teu coração. Tem vezes que ser feliz também pode ser uma decisão. Viu, queridos? Tem vezes que ser feliz pode ser também tomar uma decisão.
nós precisamos tomar a decisão de ser feliz. Busque solução para os problemas. Não deixe que o pessimismo paralise você. Tenha fé e confiança no propósito e cuidado do amor de Deus. Essas e outras atitudes preservarão o seu coração, suas emoções e a sua mente. Amém? Um coração abatido e adoecido por emoções negativas trará consequências de fragilidades e dor. Identificar as dores é um passo para alcançar a cura das emoções, através da graça de Deus. Tomar a decisão de buscar a Deus e pedir ajuda nos liberta das falsas aparências e possibilita encontrar soluções. Deus certamente tem cura para tudo o que nos adoece e pessoas para caminhar ao nosso lado diante das dificuldades da vida. Então não desanime, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrar. Deus tem cura para você. Deus quer sarar a tua alma. Para isso nós precisamos trilhar esse caminho. Busque a Deus. Ache alguém para caminhar com você. Tome as decisões que precisam ser tomadas. Não fique andando em falsidade, em falsas aparências. Deus tem cura para a nossa vida. Não desista. Quero só deixar a pergunta para você refletir aí durante a semana, em base do estudo que nós tivemos. O que fazer para cuidar melhor do nosso coração, das nossas emoções e dos nossos sentimentos? Fica essa pergunta para você. O que nós podemos fazer para cuidar das nossas emoções, da nossa alma? Amém? Vamos orar para nós encerrarmos? No meu é 10h30. Eu acho que talvez em algum relógio eu avancei uns minutinhos. Mas nós vamos orar e encerrar. Quero convidar os irmãos que estão aqui no templo a se colocar sobre os pés. Você que também está no celular pode. Se coloque aí para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Deus, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã. Obrigada porque o Senhor nos ensinou. Pai, eu oro pedindo ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor encontre a vida dos meus irmãos, que talvez, ó Deus, tenham vivido, ó Pai, tristezas ao invés de alegria. Que, ó Deus, tem, ó Pai, nos seus corações, quem tem sido, ó Deus, morada constante é a tristeza, é a angústia. E, ó Deus, isso tem trazido tantas consequências ruins. Ó Deus, o rosto tem ficado abatido, o espírito tem ficado abatido. Ó Deus, o corpo tem sofrido doenças, tem estado, ó Pai, ali, ó Deus, com atitudes de irritabilidade, brigas. E as pessoas não querem viver isso, mas muitas vezes não conseguem vencer. Senhor, eu peço ao Senhor nesta manhã, ó Deus, alcança os meus irmãos, ajuda cada um a trilhar esse caminho, ó Deus, que o Senhor falou conosco, que eles possam buscar ajuda, entender, ó Deus, qual é a raiz dessa tristeza. Revela a esses corações, Pai, a causa dessas tristezas. Revela também o tratamento, para que, ó Deus, eles possam tratar no Senhor e serem curados. Que os meus irmãos possam se submeter aos processos, para que hajam cura, Deus, da parte do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda nesse desafio desta vida, pautadas de alegrias, mas também de tristeza, que nós compreendemos que há um coração que é fonte de vida, que nós possamos guardar o nosso coração no Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração no Senhor, trilhando o caminho da verdade, das amizades sinceras, da sabedoria, da prudência, da fé no Senhor, para avançarmos, deixando com que a alegria prevaleça no nosso coração, que nos dias maus, que nos dias que a angústia, a tristeza vier, Pai, que com a ajuda do Senhor nós possamos vencer, Pai. Continua nos guardando no Senhor, continua guardando o nosso coração no Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro nesta manhã, amém e graças a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, graça e paz.